Bom, gente, boa noite para todos. Boa noite para todas. Beijo para todos e pro levante. Eu quero cumprimentar a Paola do Movimento Consulta Popular, o companheiro Sted, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais, o Wagner, presidente da CUT. Queria cumprimentar aqui o nosso pastor Manuel Ferreira, que honra a gente aqui com a participação de uma liderança evangélica muito importante. Queria também cumprimentar todos e todas integrantes da Comissão Nacional do Plebiscito pela Constituinte exclusiva. Eu estou acostumado em falar inclusiva, viu, gente? Constituinte exclusiva, popular e soberana. Ô, gente, eu tenho uma voz péssima, então eu estou pedindo para vocês compreensão. Sem de sorrir, mas agora eu estou tentando falar. Então, gente, é o seguinte. Para mim, é comovente ver essa mobilização aqui. O Sted tem razão. Essa unidade só se viu em grandes momentos nos movimentos que mudaram o Brasil, que transformaram o Brasil, como foi o caso das diretas já. Então, aqui eu sinto a força e o cheiro de uma transformação. A força. Primeiro porque vocês conseguiram não uma fala teórica ou genérica. Vocês estão aqui hoje comemorando uma ação que demonstra a tese que vocês defendem. Vocês defendem a tese, e eu acredito profundamente nela, que só a manifestação, a mobilização e a participação popular pode ser capaz de criar as condições para a reforma política, que é a mãe de todas as reformas. E eu falo isso porque eu tentei. Acho que uma coisa é clara: nós não podemos achar que o Congresso se autorreforma. Eu acho que nenhuma instância se autorreforma sem a manifestação popular, sem ficar claro qual é a proposta que é legítima diante do povo brasileiro. Daí a importância do que vocês fizeram, do ato em si, de se mobilizar, de ir para as ruas, de levantar uma proposta e de conseguir 7 milhões, aliás, quase 8 milhões de votos. 8 milhões de votos é voto quando não é voto oficial, ou seja, não foi feito de forma oficial, mas foi feito pela iniciativa, pela ação, pela espontânea ação do conjunto unido dos movimentos sociais. É algo extremamente importante, significativo. Então, hoje aqui, primeiro, a gente reconhece uma atividade que foi capaz de mobilizar, fora de todas as estruturas institucionais, 8 milhões de pessoas votando nesse país pela força de mudança. Quando, logo depois de
de agosto, aliás, de junho de 2013, que nós começamos a levantar a questão do plebiscito e da Constituinte, nós verificamos que nós não tínhamos unidade suficiente para aprovar no Congresso. Nós verificamos que não tínhamos sequer unidade dentro de todos os apoiadores do governo para propor Constituinte. Eu, pessoalmente, considero que a Constituinte, institucionalmente, é uma boa proposta, porque não serão aqueles que estão no exercício do mandato que reformarão as instituições políticas do país, mas há uma instância convocada exclusivamente para esse fim, que depois se dissolve. Por isso, por interesses menores. Agora, a unidade que essa proposta pode ter começou com vocês recolhendo 8 milhões de votos. Porque eu, pessoalmente, era a favor, mas eu, como presidente da República, não tive correlação de forças para isso, tive o plebiscito. E aí eu quero dizer uma coisa que eu acho, e que eu acho de forma, eu diria assim, radical. Eu não acredito que a gente consiga aprovar as propostas mais importantes, como é o caso do fim do financiamento empresarial de campanha, sem que isso seja votado num plebiscito. A Assembleia não basta, Constituinte. Tem de votar em plebiscito. Se não votar em plebiscito, não tem força suficiente para fazer. Eu não acho que é tudo que tem que ser votado em plebiscito. Acho que algumas ideias centrais. E isso depende da unidade do movimento em torno dessas ideias centrais. Umas 4 ou 5. Mas essas tem de sair junto. Se aprovar, fazer uma Constituinte, aprova isso. Mas, mesmo que não aprovarem uma Constituinte, aprovam isso. Tem de lutar por alguns programas, por uma espécie de programa mínimo para a reforma política. Não acho que é todo, porque aí também não tem sentido fazer nenhuma outra instância. Mas eu digo que, primeiro, é fundamental que se expanda essa unidade. Acho que 8 milhões serve de base para se aproximar de vários setores que podiam estar em dúvida em que aprovariam, aproximar e construir mais força e levar uma proposta concreta. Eu sou a favor também, por exemplo, de paridade homem e mulher. Acho que toda eleição proporcional tinha de ter paridade de candidatos. Tinha de ter paridade de candidatos. É que nem política afirmativa. Política afirmativa começa assim. Então, eu sou a favor disso. Sou a favor também do fim das coligações proporcionais. O fim das coligações das eleições proporcionais. E a gente aqui pode levantar uma série de outros, mas eu acho que tem que fazer uma unidade sobre pontos fundamentais e levar isso à frente. Eu considero que é uma temeridade supor que nós teremos uma reforma política sem participação do povo. Só teremos uma efetiva reforma política se o povo votar e dizer o que quer. Por quê? Porque é uma grande reforma que nós estamos em vias de fazer. Muda de qualidade o cenário brasileiro. E também, eu vou tocar aqui num outro assunto. Não é possível um combate efetivo à corrupção sem reforma política. Não haverá
políticas. Tanto porque nós não aparelhamos a Polícia Federal, não colocamos na direção da Polícia Federal, como os governos tucanos fizeram, filiados do partido ou dos nossos partidos. Eles colocaram filiados do PSDB para dirigir a Polícia Federal. E também escolheram um engavetador geral da República. Vocês podem se perguntar onde estão os vários denunciados como tendo feito crimes, malfeitos ou atos de corrupção ao longo de toda a história política desse país. Todos soltos. Todos soltos. Nós mudamos essa prática, mas nós só vamos mudar efetivamente se acabar com o financiamento empresarial de campanha. Senão não muda. Quero dizer que o dia 26 está aí. E que no dia 26 nós vamos olhar para a urna. Diante da urna, nós temos de pensar qual é o futuro desse país. Na frente, olhando para a urna. De qualquer jeito, você filma de novo com a bolsa do povo, tá ótimo. Mas eu acho que o que está em questão são dois projetos. Dois projetos do país. Antagônicos. Muito obrigado. O Sérgio tem razão, é movimento. Movimento. Vale tudo aqui. Bom, mas esses dois projetos, eles dizem respeito a algumas questões que são fundamentais para o país. Fundamentais. A primeira delas, e a primeira que eu acho que é aquela que também é a prioridade que o governo tem. Nós tivemos a prioridade nossa chamou o social. A nossa prioridade foi o social. Nós não achamos que é possível o Brasil crescer, que é possível o Brasil se afirmar internacionalmente, se o nosso povo não se afirmar junto, não crescer junto e não se apropriar da riqueza junto. Por isso, ao contrário deles, nós empregamos, eles desempregam. Nós não aceitamos que o salário mínimo seja razão de inflação. Nunca aceitamos isso. E daí o salário cresceu 71% acima da inflação. E hoje é bem diferente a situação do salário mínimo do que era na época deles. Eles hoje tentam dizer que farão um governo para os pobres. Como? Se sistematicamente eles tiraram os pobres do orçamento. Sistematicamente. Falam que fizeram as nossas políticas sociais. Todas as políticas sociais deles foram desse tamanhozinho, projetos pilotos, sem escala, para poucas pessoas. Eram só para dar de exemplo. Não eram para fazer com que o país desse o exemplo de ser um dos países que tirou 42 pessoas para a classe média e 36 milhões da extrema miséria, e tirou o país do mapa da fome. Quero dizer para vocês que eu tenho certeza que nós estamos num momento fundamental da vida política
política e do futuro do Brasil. Não se joga só 4 anos. Nós julgamos a consolidação do processo. A consolidação em todas as áreas. Em todas. Porque eu quero lembrar uma coisa que tem muito jovem. Quero lembrar para vocês que em 1998, eles proibiram, fizeram uma lei, mandaram para o Congresso e proibiram o governo federal de investir em escolas técnicas federais. Porque isso era desperdício de dinheiro. Aí, o Lula mandou uma lei para o Congresso em 2005, acabando com essa proibição. Eles proibiram, em 8 anos, eles só fizeram 11 escolas técnicas federais. O Lula fez 214. E eu fiz 208 em 4 anos. Foi porque tinha essas 422 escolas a mais, feitas pelo Lula e por mim, que nós pudemos fazer o programa chamado Pronatec, que criou 8 milhões de oportunidades, tanto para a qualificação do trabalhador, quanto para a escola, para ensino técnico de nível médio. Agora, eles não gostam de uma palavra, não gostam, detestam. Gratuito. Odeio. E o Pronatec tinha de ser gratuito, porque se não fosse, você faria a velha seleção por cima. Só aqueles que tivessem renda para pagar o curso, pagariam o curso. Aí, o governo federal botou 14 bilhões para fazer o curso gratuito, material didático gratuito, transporte gratuito, porque senão não tem efeito. Esse país tem 202 milhões de pessoas. Se você não der condições, e aí tem um valor que eu acho que é valor ético, político, social, que é oportunidade igual para todos. Não pode ter conversa. O Estélio falou uma coisa hoje. Falou do Minha Casa Minha Vida. Até porque nós estamos fazendo Minha Casa Minha Vida rural, né, com os movimentos. E o Minha Casa Minha Vida é outro exemplo de outra palavra que eles odeiam, chama subsídio. Odeiam. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Só. Olha para vocês verem essa história do Minha Casa Minha Vida. A faixa, que é a faixa maior do Minha Casa Minha Vida, e onde a gente coloca mais dinheiro, é a faixa das famílias que ganham até R$ 1.600. Família que ganha até R$ 1.600 só paga 5% da renda na prestação mensal da casa própria, que ela tem direito pelo Minha Casa Minha Vida. Se ela for comprar no mercado, sem subsídio do governo federal, ela paga R$ 940 de prestação. Para ela pagar R$ 940 de prestação, se ela ganhar, família ganhar, porque até 1.600, se ela ganhar R$ 1.000, ela vai ficar só com R$ 60. Não come, não se transporta, não veste, não faz nada. Não, só fica na casa. Mas é matemático, não é? É político-matemático, entendeu? É político-matemático. Então, o que o governo federal tem que fazer? Tem de pagar a diferença para poder a parte do Brasil que tem mais déficit, que onde não tem casa, é a parte que ganha até R$ 1.600. Então, caso você não faça isso, o povo brasileiro não vai ter casa nunca. Aí, vão queixar
vão reclamar, vão falar o seguinte: o governo não faz nada, cai essa chuva toda, e aí as pessoas estão morando em área de risco. Ora, as pessoas não moram em área de risco porque querem. Elas moram em área de risco porque não tinham onde morar. Estou dando um exemplo mais simples também. É isso que está em questão. Está em questão também, hoje, por exemplo, foi eleito o Evo Morales. Turno, uma votação muito consagradora. O Evo Morales faz parte conosco. Ele é um dos países que tem um status no Mercosul, que ele não é associado, mas ele é parceiro, é um país parceiro do Mercosul. Bom, se você olhar a política externa proposta, é a seguinte: o Mercosul não é importante mais. A gente volta as costas para a América Latina inteira. Se cuida! O Se BRICS, cuida! Se cuida, imperialista! A América Latina vai ser toda socialista! Se cuida! Se cuida! Se cuida, imperialista! A América Latina vai ser toda socialista! Se cuida! Se cuida! Se cuida, imperialista! A América Latina vai ser toda socialista! Ô, gente, vou falar uma coisa para vocês. Nem tanto. Como diriam lá no Rio Grande do Sul, né, Sted? Menos. Aí quero dizer para vocês. Os BRICS, por exemplo, eles fingem que não viram os BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. Então, é muito importante ver também que volta aquela velha proposta da Alfa. Começa a aparecer da criação de condições de liberar o mercado geral, porque eu não sei se vocês lembram que também, numa determinada época, foi crime falar em política industrial. Política industrial de produzir no Brasil o que fosse possível produzir no Brasil. Era crime. O que significa? Significa um velho modelo. Liberaliza tudo, não negocia e o país perde o quê? Perde soberania, perde autoridade. Então, é isso que a gente pensa na hora de dar urna, além de pensar, obviamente, em votar na Dilma. Agora, de qualquer jeito, como todos nós gostamos desse país, na hora de votar mesmo, a gente vota com consciência, com paz e amor no coração. Um beijo pra todos.